Olá, nós estamos assim às vésperas do Carnaval e às vésperas da Quaresma, né? Hoje é quarta-feira da semana que vem é quarta-feira de cinzas. E aí eu resolvi falar sobre um assunto que povoa às vezes as mentes, e eu vi isso em alguns discursos de pessoas cristãs. A ideia de que nós estamos às portas da Quaresma e que por isso as pessoas cristãs podem viver algum excesso, podem desfrutar de algum excesso antes desse período quaresmal, desse período de mais privação, de mais comedimento, de ponderação, de reflexão, oração e jejum, né? Seria então um uso do carnaval nesse sentido, extravasar para depois me conter, né? Ter o excesso para depois me privar de algumas coisas. Eu queria refletir com você sobre isso, né? Se isso é um uso correto do tempo pré-quaresma, do tempo quaresmal, se é um planejamento adequado do que é que nós vamos fazer nessa parte do ano da igreja. E eu já digo que, de minha parte, penso que não. Eu acho que você planejar permitir-se excessos, porque depois você vem esse período de mortificação, é já errar na concepção desse período, é já errar no que é o período quaresmal, né? No que se faz nesse período. Porque isso soa um tanto hipócrita. Eu vou nesse quadrado, nesse período de tempo emoldurado pela quarta-feira de cinzas e lá pela semana da Paixão de Cristo, eu vou me conter, eu vou me ensinar algo que, já sabendo que eu preciso aprender, eu vou desprezar nesse período pré-quaresma, fora dessa caixinha. Aqui eu acho que reside a hipocrisia. Quando Deus fala do jejum, ele mostra para a gente, em Isaías isso é muito claro, né? Que o jejum que ele quer não é algo a ser visto como piedade religiosa simplesmente, mas é algo a ser vivido. Ele não quer simplesmente pano de saco, cinza na cabeça. Isaías 58, né? Isso fica muito claro. Mas ele quer uma vida renovada, uma vida diferente dessa pessoa, uma vida que não também se contém em um período específico. Eu não quero um dia de você de pano de saco, eu quero você vivendo justiça. É bem diferente isso, né? E também, nós não temos em nenhum momento no Novo Testamento o ensino de Jesus ou o ensino dos discípulos sobre um período de férias da mortificação, sobre um período de férias da moderação, dessa vida cristã. Não há isso. O que há é, da parte da palavra de Deus, o alerta para que nós que vivemos no Espírito andemos também no Espírito. Não num momento específico, num período específico, mas na vida inteira. Mas é uma tradição o excesso antes da contenção, é uma tradição o excesso permitido no carnaval, que nós façamos vistas grossas para o nosso comportamento antes do período quaresmal. Se isso é uma tradição equivocada, é uma tradição que precisa ser suprimida. E aí alguém pode perguntar assim, tá, mas então eu não vou me divertir nem no carnaval, nem nunca, já que a minha vida inteira é assim? Eu volto e digo, a sua vida inteira é assim porque a sua vida inteira, a vida cristã, é uma vida de arrependimento diário. É diariamente que o pecado te incomoda, é diariamente que o pecado precisa de arrependimento e perdão. Não é num período só do ano. Por outro lado, eu me pergunto e eu pergunto a você, você só se diverte com o excesso? Você só tem alegria no excesso, no pecaminoso? Naquilo que você não faria no período em que você observa como deve viver a vida cristã, no período em que você se preocupa com isso?
Que alegria é essa que só vem no que é vergonhoso diante de Deus? Eu entendo que você pode escutar uma boa música, você pode dançar, você pode comer um churrasco, ir a um churrasco e usufruir do churrasco devidamente, sem que isso implique em excesso. Ou só há felicidade no churrasco quando há excesso? Você só fica satisfeito quando você come demais? Você só fica satisfeito por beber algo quando você bebe demais e se embriaga? É só assim que você tem alegria? E quando você não vive isso, é ruim, né? É incômodo demais? Eu acho que se assim é a sua vida, há um problema aí. Você não tem alegria na sua sexualidade com uma pessoa só, com fidelidade. Só há alegria na sua sexualidade quando você não observa essa questão da fidelidade também, quando você não respeita esse mandamento. Se sim, de novo, né? Há um problema no seu coração, na verdade. Onde que está a sua alegria? É a questão. A sua alegria está no pecado que você sabe que precisa abandonar. A sua alegria está naquilo que você precisa evitar e não nessa vida ordenada pela sabedoria de Deus. Eu perguntaria mais, né? Além disso, não está a sua alegria em estar com os irmãos na fé? Isso não é motivo de grande alegria para você? Não é motivo de grande alegria ouvir a palavra da salvação? Não é motivo de grande alegria ter comunhão com o corpo e sangue de Cristo no sacramento? Isso tudo é só rito, isso tudo é só obrigação, isso tudo é só vida religiosa? Não é alegria. Não é alegria viver as coisas comuns também da vida, sorrindo com sua família, sorrindo com amigos, sorrindo numa boa caminhada, na prática do esporte, em tantas coisas boas que você realiza sem excesso e sem desmedida. Por que essa visão de que há alegria no excesso, em entregar-se aos excessos da vida? Eu acho que aqui é um problema. Aí é um problema. Porque o excesso não é sábio. O excesso não é sabedoria de Deus sendo vivida no seu dia a dia. Então não deveria ser para você alegre. Não deveria ser motivo de alegria entregar-se aos excessos antes do período quaresmal. E aí talvez você diga, mas parece então que você quer que eu viva a quaresma o ano inteiro? Sim. Não uma quaresma de ser vivida de forma sisuda e chorosa o tempo todo, mas sim uma quaresma de atentar para a própria vida o tempo todo, de viver o arrependimento, de pedir perdão e de procurar viver uma vida em santidade, né? Em que a santidade de Cristo se reflita nos seus atos, nos seus pensamentos e nas suas palavras. E aí você vai falhar nisso e vai pedir perdão e vai ser perdoado. Mas ao mesmo tempo você vai a cada dia saber que é assim que precisa viver. É assim que é bom viver. E assim que te dá alegria viver. Essa alegria te interessa muito mais que a alegria de um excesso passageiro. E assim não há hipocrisia. Assim não há a escolha de um pequeno período de tempo para temer e amar a Deus acima de todas as coisas, e outro período de tempo concorrente, diferente, mas contido, para você não ouvir a voz de Deus. Nessa separação, nós temos hipocrisia e temos algo completamente alheio ao ensino de Cristo e ao ensino dos apóstolos. Essa é a minha reflexão sobre o que fazer no tempo pré-quaresma. Não estou dizendo que você não possa passear, divertir-se, dançar, mas eu estou dizendo que você deve fazer isso como pessoa cristã.
não estou aqui para fazer uma lista de regras do quanto se dedicar a cada coisa, do quanto fazer cada coisa. Viva a sua vida cristã, não a encaixote na quaresma. A quaresma é um tempo especial, é um tempo de meditação, sim, de jejum, de reflexão, para você se preparar para viver uma vida cristã o ano inteiro. E não para você se planejar para viver uma vida que não é cristã, que não é uma vida que observa a vontade de Deus em momentos específicos, de forma pensada, né? Se algum luterano assiste isso e pensa assim, mas essa preocupação com o pecado o tempo todo, ela é coisa de pentecostais, de evangelicais, isso não é coisa luterana. Eu, como não sou o seu pastor, se eu for, você conversa comigo. Se eu não sou o seu pastor, eu só digo o seguinte, volte ao catecismo. Mas eu sou luterano há 10 gerações e nós sempre aprendemos assim que não devemos... Eu espero que as 10 gerações não tenham aprendido errado. E eu digo de novo, fale com o seu pastor, eu quero voltar ao catecismo, eu quero estudar o catecismo de novo e meditar sobre ele, porque diz um homem aí que eu aprendi errado. Bênção de Deus. E até a próxima.